Olá, como estão vocês, alunos queridos do sexto ano 1? Tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula de geografia e antes da gente começar o assunto novo, eu vou mostrar para vocês as respostas das questões anteriores, ou seja, da semana anterior nós vamos corrigir as respostas, aliás, as perguntas, né? Então vamos lá. Para a questão 1, nós temos ali: qual é a primeira camada da atmosfera terrestre e sua principal importância para os seres vivos? A resposta dessa aqui é a camada da troposfera. É ali na troposfera que nós encontramos mais gases, mais ar, né, o vapor d'água e onde acontecem os fenômenos meteorológicos, ok? Então é nesta camada onde nós conseguimos ter mais contato, onde nós temos mais vida e realmente é ali que se encontra a maioria dos gases que tem no planeta. Ok? Questão 2, vamos lá rapidamente. Qual é a camada mais fria da atmosfera terrestre? Cite algumas de suas características. Então, comparando todas as camadas que nós temos, nós dizemos que é a mesosfera. Então é a mesosfera que tem as temperaturas mais baixas ali na atmosfera. Ela tem uma diferença da estratosfera, por exemplo, e da troposfera, porque ela vai perdendo temperatura, aliás, a diferença dela é da estratosfera, que ela vai perdendo temperatura à medida que ela vai subindo. Pode chegar até 90 graus negativos, muito frio mesmo, congelante, não tem como ficar lá sem você tá num foguete, por exemplo, né? E assim, nós temos essa característica que é da mesosfera, ok? Também tem uma baixa concentração de moléculas em decorrência da redução do calor que provém da camada de ozônio, ok? Questão 3. Qual é a última camada da atmosfera? O que diferencia das outras? Então, a última camada mais externa é chamada de exosfera, ok? A exosfera é a última camada onde tem uma transição ali para o espaço sideral. Então, isso é uma característica, ela é a última camada, ela tem essa transição para o espaço sideral. Outra coisa que é importante também é que ela pode chegar até 1000 graus Celsius de temperatura. É um aquecimento muito grande, uma radiação muito grande que ela fica ali naquele contato com o espaço sideral. Ok? Vamos lá, questão 4. Em qual camada da atmosfera os fenômenos meteorológicos ocorrem esses fenômenos meteorológicos? Sempre essa Google, eu falo ok, ela vai querer responder para mim. Mas tudo bem, vamos lá. Então, qual a camada que tem esses fenômenos meteorológicos? Por que é nessa camada que eles acontecem? Já falei na anterior até ali. É a troposfera que acontece os fenômenos meteorológicos, a maioria deles, inclusive. Por que acontece ali? Principalmente porque é onde ficam a maioria, né, na verdade, a quantidade de vapor d'água da atmosfera. Quando existe o vapor d'água, ele vai condensar, ele vai entrar no ciclo da água, condensar, depois vai precipitar, depois ele volta a ser vapor e toda essa movimentação e também da temperatura do ar que fica ali vai gerar fenômenos meteorológicos como chuva, vento, tempestades, furacões, tudo que está relacionado à atmosfera. Questão 5. Em qual camada da atmosfera terrestre localiza-se a camada de ozônio? Por que ela é importante para o planeta? Resposta: é na estratosfera. É na estratosfera que se encontra a camada de ozônio, responsável por filtrar os raios ultravioletas que são nocivos para os seres vivos. Principalmente nós seres humanos que temos a pele sensível, pode gerar câncer de pele, pode gerar problemas e aquecimento muito grande também do planeta. Então ela vai lá e filtra os raios UVA, UVB, tanto é que os médicos não recomendam ficar muito tempo exposto ao sol das 10 às 4 da tarde, quando é numa área tropical, na zona tropical, porque o sol tem muitos raios ultravioletas. Mesmo com a camada de ozônio, ele ainda passa alguma radiação. Questão 6. Em qual camada ocorre o fenômeno conhecido como aurora polar? Por que isso acontece? Ocorre. Então, é na termosfera que
encontram-se essas reações que acontecem ali no espaço, desculpa, que acontece ali na atmosfera, e ela acontece a aurora polar, primeiro, porque é nos polos que geralmente estão alguns fenômenos desses. O fenômeno de aurora boreal, que fica no polo norte, e a aurora austral, que fica no polo sul. Por exemplo, austral é porque é sul, lembra da Austrália, fica no hemisfério sul. Então, a aurora polar ou boreal ou a austral, né, acontece principalmente porque existe uma camada, uma cadeia de magnetismo na Terra. Existe um campo magnético que vai sofrendo algumas alterações devido aos íons que tem nessa camada. Ela também se chama de ionosfera, ou é termosfera ou ionosfera. Então ela tem ali essa mudança de coloração quando existe uma radiação solar passando e tendo uma reação com aqueles íons que tem ali principalmente nas áreas magnéticas do planeta. Questão 7. Em qual camada da atmosfera circulam os aviões de carga e de passageiros? Resposta: troposfera. É a camada mais baixa, que é onde passam os aviões que levam carga e passageiro, ok? Já os aviões a jato, por exemplo, né, eles podem chegar até na estratosfera. Questão 8. Por que se torna importante conhecer as camadas atmosféricas quando falamos sobre o tempo e clima? Escreva os seus melhores argumentos. Era uma resposta pessoal. Gostaria que vocês escrevessem baseado na questão de que o clima ele sofre esses fenômenos e características da atmosfera, principalmente da troposfera. Está até escrito errado aqui, ó. Características da atmosfera e principalmente da troposfera, onde eu tenho os fenômenos meteorológicos. Então é totalmente relacionado o clima com esses fenômenos meteorológicos. Beleza? Fechou? Qualquer dúvida, respondo para vocês lá nas videoconferências. Valeu? Anota sua dúvida e manda para mim. Agora vamos continuar para a nossa aula que está aqui nos elementos e fatores geográficos. Muito legal essa aula, presta bem atenção que vai ser bem bacana. Vamos lá. Então, quando a gente vai falar de elementos e fatores climáticos, também temos que primeiro lembrar sobre as posições, né, e as reações que tem a radiação solar quando chega na Terra. Nessa imagem, nós percebemos que os raios solares eles incidem, né, de uma forma perpendicular, principalmente nas áreas mais aqui próximo da linha do Equador. Você vê que ele vem numa forma mais retilínea, ó, certo? E aqui os raios solares já chegam e a redondeza da Terra, né, a forma redonda da Terra, não permite que ele chegue reto. Se você perceber, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Uma pessoa que está próximo da linha do Equador, eu vou até fazer um desenho aqui, ó. Ela está próximo da linha do Equador, certo? Eu não sei muito bem desenhar ainda, mas com o mouse, aqui a cabeça da pessoa. E aqui ela já vai estar de uma forma mais inclinada, olha só. Olha só. Ela está mais inclinada. Então, praticamente assim, ó. Quem mora, quem reside, né, quem é habitante de países que estão próximos da linha do Equador, o Sol vai chegar de uma forma muito mais reta, ó, sobre a cabeça da pessoa ali, né, mais perpendicular. Agora, quando está mais afastado da linha do Equador em direção aos polos, quanto mais próximo dos polos, olha como que vai, onde vai chegar o Sol, na frente. Aquele sol de manhã, sabe, que parece que nunca muda. Quando você vai em regiões polares, o sol não fica nunca na sua cabeça, né, em cima de você, porque justamente por causa dessa inclinação devido à esfericidade da Terra, como ela é redonda, jamais ali no polo vai chegar um sol do meio-dia na cabeça. No máximo ele vai passar aqui na frente assim da pessoa, ok? Então isso vai determinar as zonas climáticas, zonas de insolação ou zonas térmicas do planeta Terra. Ou seja, próximos da linha do Equador, nessa zona entre os trópicos, onde está 23 graus de inclinação, na verdade, não é nem da temperatura, tá? Essa área vai se chamar, eu vou até passar para a próxima, vai se chamar zona tropical. Então, olha só, a zona tropical
fica entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, ok? Zona temperada, norte e sul, e zona polar glacial, ou glacial antártica no sul, ou glacial ártica no Polo Norte, tá? Também pode ser chamada de zona polar ou glacial. Então, essas são as 5 zonas térmicas ou zonas climáticas que nós temos no planeta. É óbvio que ela não é retilínea assim, ó, não é retinha assim, ok? Como que ela vai ser? Ela vai ser desse jeito, ó. Existe uma coloração mais vermelha, mais escura, onde tem a temperatura maior. E uma temperatura menor, onde tem a mais roxinha aqui, tá vendo? Ó? Menos 50. Olha a Antártida aqui, ó, que pode chegar até menos 70 graus negativos, né? 70 graus negativos na época do inverno. É o maior deserto gelado do mundo. Então, essa é a zona climática aqui da Terra, ok? Vamos lá. Então, só um minutinho aqui, vamos lá, continuando. E agora vamos falar do albedo, reflexão dos raios solares em função da cor da superfície de contato. Talvez você nunca ouviu falar ou não lembre o que é albedo. O albedo é simplesmente a reflexão, ou seja, quando o Sol ele toca na superfície terrestre, ele tem uma reflexão. Então nós vamos ver mais ou menos a coloração, os tipos de superfície que refletem isso aí. Nas regiões polares, onde o branco predomina, a reflexão gira em torno de 75%. Na região amazônica, por ter predomínio do verde, reflete cerca de 15%. Olha só. Quanto menor o albedo, maior a absorção dos raios solares, maior o aquecimento e, por conseguinte, maior a irradiação solar. Ou seja, quando você tem mais vegetação, mais corpos d'água também, você consegue ter uma absorção maior. Quando você tem menos corpos d'água, mais solo exposto e no caso da Antártida, mais neve, mais vai refletir esse raio solar. Olha aqui nessa imagem, ó, campos relvados, que é um campo com gramíneas assim, de 15 a 30% a reflexão. Deserto, 25 a 45%. Campo nevado, de 70 a 95%. Uma seara, um campo com plantações de 20 a 40%, um terreno lavrado que foi ali mexido na terra de 15 a 20%, asfalto de 5 a 20%, você vê que esquenta bastante, aquece bastante. E geralmente quando se tem uma superfície mais escura, né, uma superfície mais preta, ela vai absorver mais a radiação solar. É só você colocar uma camiseta preta e uma branca no dia de sol, você vai sentir a diferença do calor com certeza, ok? O balanço da radiação solar, como é que funciona então essa entrada dos raios solares? A energia solar chega, óbvio, 100%, mas já vai sendo absorvida, por exemplo, pela própria atmosfera, as nuvens, alguns gases absorvem. 51% aproximadamente é absorvida na superfície quando ela toca o solo. E aí tem uma parte refletida. 6% é refletida pela própria atmosfera, 20% seria pelas nuvens e 4% pelo próprio solo, as plantas, enfim, a neve. Então você vê que não é 100% que vai sendo absorvida e transformada, por exemplo, em calor, né? Não é 100%. Aqui na superfície seria 51% e aqui na atmosfera, nas nuvens, cerca de 19%. Então nem toda a radiação solar chega até a superfície. Elementos climáticos ou atributos climáticos. Isso é importante para a gente entender. São alguns termos que a gente vai utilizar daqui para frente para falar um pouco mais de tempo e clima, ok? Então temos que saber o que é temperatura atmosférica. Vocês já sabem, é quando varia a temperatura. Pressão atmosférica é a pressão do ar que é exercida sobre a superfície. Umidade atmosférica, a umidade do ar. Precipitação atmosférica, que é através de chuva, neve, granizo. Condensações superficiais, que é o orvalho, a geada e a neblina. Esse orvalho você conhece como quando a mãe ou a avó chama assim: menino, sai do sereno, menino, sai do sereno. É isso que acontece, é o orvalho, que é a precipitação da própria transpiração ali das plantas, né? E os ventos também fazem parte desse atributo climático, ok?
Fatores climáticos: a latitude, a altitude, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, relevo e vegetação, urbanização, massas de ar, El Ninho e Laninha. Esses aqui, El Ninho e Laninha, eu vou deixar para falar mais à frente, quando a gente já estiver entendendo mais sobre os fatores climáticos. Por enquanto, vamos falar dos primeiros ali, ok? Então, primeira coisa, temperatura em relação à altitude. Como que fica essa relação da temperatura e da altitude? Então é bem simples, gente, é bem fácil, não tem muito tempo que se perder com isso. Ó. Fiz até um macete aqui, ó. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. E o contrário também, menor a altitude, maior a temperatura. Dá para perceber aqui nessa paisagem, ó, você tem áreas mais baixas, né? E de repente você tem uma montanha. Dá para ver que numa mesma visualização da paisagem você tem áreas frias e áreas mais quentes. Por quê? Justamente pelo fator altitude. Então tem aquela máxima: quanto mais alto, mais frio, certo? Lembra disso, quanto mais alto, mais frio. Não é isolado esse fator, pode acontecer outros fatores envolvendo, mas por enquanto vamos saber disso. Por quê? Tá? Por que acontece de lá no alto ser mais frio? Poucos gases, não retém o calor, pouca umidade, quanto mais alto, menos gases. Os gases estão mais próximos da superfície, então ele não retém muito o calor, por isso que ele fica mais frio, ok? Fator temperatura e latitude. Para lembrar da latitude, é só lembrar lá do começo das coordenadas geográficas. A latitude é a distância em relação à linha do Equador aqui, ó, certo? E usa o mesmo mapa ali das zonas climáticas, ó. Quanto mais afastado, ou seja, quanto maior a latitude, vai ser menor a temperatura. Por quê? É aquele fato que eu falei. Aqui na região tropical, equatorial, é mais quente por causa da incidência dos raios solares. Já na zona temperada e depois glacial ou polar, vai tendo uma temperatura muito menor devido também à incidência dos raios solares ser mais inclinados, certo? Então a relação aqui é incidência dos raios solares e a posição que você está no globo terrestre, ou seja, se você está próximo da linha do Equador, dentro da área tropical, provavelmente você vai ter muito maior temperatura. Mais afastado, menor temperatura. Então, quanto maior a latitude, menor temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Não precisa decorar. É só lembrar do mapa e falar, bom, eu estou na zona tropical, a latitude é pequena, porque é 0 grau aqui que começa, 0 graus de latitude, e vai indo até 90 graus norte ou sul, certo? Então, quanto mais afastado da linha do Equador, mais afastado do 0 grau do Equador, vai ser mais frio, ok? Continuando. Fatores de pressão atmosférica em relação à altitude agora. Agora uma relação não de temperatura, mas de pressão. Ou seja, o ar ele tem um peso também, ele tem uma massa de gases, de umidade, então ele tem uma pressão sobre a superfície. Então isso é muito fácil. Pensa, quanto mais alto for, né, quando você estiver mais alto, você lá no alto, no caso, você vai ter uma menor pressão. Por que lá no alto você vai ter uma menor pressão? Porque vai ter menos gases sobre a pessoa. Vou até fazer o desenho aqui mais ou menos, ó. Tem a montanha aqui e o litoral, certo? Aqui na montanha, se a pessoa estiver aqui, ó, fazer um X, se a pessoa estiver no alto da montanha, e aqui eu vou fazer um Y, se a pessoa estiver aqui no litoral, olha a diferença. Aí eu vou calcular mais ou menos daqui, ó, dessa linha aqui mais ou menos. Olha a diferença, olha a quantidade só de gases que estariam na cabeça daquela pessoa. E olha aqui a quantidade de gases que estariam na cabeça do outro, certo? Então, a pressão é muito maior. Por quê? Porque está sobre a cabeça. Então, nós temos quanto mais alto, menos quantidade de gases sobre a cabeça. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão.
quanto menor a altitude, ó, mais lá ao nível do mar, vai ser maior a pressão atmosférica, ok? Agora a relação de pressão atmosférica e latitude funciona assim: quanto maior a latitude, maior a pressão atmosférica. Quanto menor a latitude, menor pressão atmosférica. O ar quente tem baixa pressão, o ar frio tem alta pressão. Parece muita coisa, mas pensa, se a gente voltar naquele anterior, ó, aqui a noção é de quanto maior a latitude, mais frio, certo? Quanto maior a latitude aqui, mais frio. Aí você pensa, o ar frio é mais pesado. Então quer dizer que a pressão vai ser maior, ou seja, maior pressão do ar nas áreas mais frias. É isso que acontece. Essa que é a relação entre a pressão atmosférica e latitude. Amplitude térmica, temperatura máxima menos a mínima. Isso é muito fácil. Se você tem 20 graus na temperatura máxima e 10 graus na temperatura mínima numa cidade, qual vai ser a amplitude térmica? 20 menos 10. Então a amplitude térmica vai ser 10, certo? Se tem 30 graus na cidade e 30 graus máximo e depois na mínima 25 graus, 30 menos 25 vai dar 5 amplitude térmica. Ok? Gravem esse nomezinho aqui, ó, amplitude térmica. Então agora a gente vai falar de continentalidade e maritimidade. Quando você está mais próximo da água, a água ela demora para aquecer, mas ela perde calor também mais devagar. Ela demora mais para perder calor. Na terra, no solo, ele aquece rápido, só que perde calor muito rápido também, certo? Então, próximo do mar, a amplitude térmica é menor, certo? É baixa a amplitude térmica, ou seja, varia menos a temperatura. Já no interior do continente, a temperatura ela fica variando mais, porque aquece rápido, só que esfria muito rápido, certo? Ela aquece bastante, mas esfria bastante. Então, é maior essa amplitude. Próximo ao mar, ela aquece devagar e esfria devagar. Então, a amplitude térmica também é menor. E aí eu vou falar o que tem a ver essa continentalidade e maritimidade. É mais ou menos assim, ó. Num deserto, por exemplo, você tem o solo e você tem aqui de dia e de noite, aliás. No deserto, aquece muito durante o dia. Só que à noite não tem umidade, não tem nuvens, não tem gases que seguram o calor, ó, tá vendo? Ele vai embora. Então a amplitude térmica aqui é muito maior. Vou fazer o sinal de maior aqui, ó, amplitude térmica. Já aqui na cidade litorânea, aquece bastante a água e aí tem muita umidade e segura mais esse calor. Então a amplitude térmica aqui é menor. Então aqui é fator continentalidade e aqui fator maritimidade. Quanto mais próximo do mar, menor é a amplitude térmica, menor variação da temperatura. Ok? Qualquer dúvida, vamos tirando depois lá nas aulas, ao vivo. Correntes marítimas. As correntes marítimas influenciam também na temperatura. Tem correntes quentes, que são, por exemplo, a corrente do Golfo. Ela leva água quente e também temperatura quente e úmida, né? O ar úmido e quente. Já uma corrente marítima fria vai levar um ar frio e seco. Por exemplo, a corrente de Humboldt, que fica aqui no Pacífico, ela tem uma característica diferente, por exemplo, dessas aqui que tem nas correntes das Guianas, essa do Brasil, que ela tem uma característica de ser quente e úmida. Aqui vai ser uma corrente fria e seca. Isso influencia os climas, porque elas ajudam também o ar a ficar mais úmido ou mais seco. Aí aqui eu vou passar mais rapidamente, é só falar sobre os tipos de chuvas que existem, né? Sabe que tem o ciclo hidrológico, que tem a evaporação, depois a condensação, depois vai ter a precipitação, infiltração e assim o ciclo vai acontecendo, né? As chuvas convectivas ou de verão são as chuvas aquelas que acontecem geralmente quando você está na rua, na estrada, na praia e forma-se uma nuvem assim na vertical muito alta assim e começa a ficar muito cinzenta. É uma chuva convectiva porque ela recebe rapidamente a temperatura mais alta que vai subir e vai levando a umidade. Aí ela vai condensar rapidamente e vai
chover, vai esfriar. As chuvas de frente ou chuvas frontais acontecem quando chega uma massa de ar frio empurrando uma massa de ar quente, como aqui, ó. A massa de ar frio mais pesada vai empurrando a massa de ar quente e trazendo umidade também. O que acontece? Primeiro tá calor, fica muito abafado, depois chove. Depois que chove vai ficar um friozinho. Sempre acontece isso aqui em Santa Catarina, depois de uma chuva de frente fria. Chuvas orográficas ou de relevo, isso acontece no Nordeste, bastante no Nordeste do Brasil. A chuva vem pelo litoral e ela encontra uma barreira, e aí começa a chover aqui nessa barreira natural, porque ela vai subindo, quanto mais alto, mais frio, e aí começa a chover aqui nessa barreira. Aí o vento até passa, mas ele passa seco, entende? Então quando ele passa um vento seco, chama-se sotavento, ele não traz umidade para chover, e aí acontece isso no Nordeste do Brasil, no sertão, que é um sertão semiárido. Os tipos de nuvens tem na apostila, dá uma olhada, não precisa decorar isso aqui, é um pouco difícil, só lembrar da cumulus nimbus, que geralmente ela é mais vertical, essa cirrus stratus, dá uma olhada na apostila, e se tiver mais curiosidade de saber sobre as nuvens, tem muita coisa também boa na internet para buscar, as imagens de algumas nuvens, assim, as fotos, é bem bacana, mas lembrar que existem as cúmulos nimbus, que são as mais comuns praticamente, que a gente vê quando está chovendo bastante, assim. Os ventos são formados através da pressão do ar. Quando se tem a baixa pressão, o ar ele vai subir muito rápido, formando um ciclone. Ah, mas é aquele que dá uma tempestade? Pode ser, ou não, pode ser apenas um redemoinho. Quando a pressão é mais forte, quando o ar está mais frio, ele vai descer, então ele vai gerar uma alta pressão, né, na superfície. Ele vai gerar um anticiclone. É isso que vai formar o vento. O vento geralmente ele é formado de um lugar mais frio para um lugar mais quente. É uma alta pressão para uma baixa pressão, ok? Aqui fala dos ventos alisos, contralisos, mas não vem ao caso no momento, ok? Aqui mostra uma brisa, por exemplo, durante o dia, né, o ar quente está aqui no continente e o ar frio na manhã está aqui no oceano. Então ele sopra do ar frio para o ar quente, ó, do oceano para o continente de manhã. Aí à tarde, à noite, esquentou bastante a água, ela demora para perder esse calor e aqui o continente já esfriou, então o ar frio vai do continente para o oceano à noite. Isso são as brisas que acontecem no oceano, ok? Isso tem um acontecimento nas monções, lá por exemplo, que acontece na China, Índia, que vai acontecendo no período sazonal. O inverno acontece de não chover muito, porque o vento vai do continente para o oceano. Já no verão chove muito porque o oceano sopra em direção ao continente e muita umidade também. Massas de ar, nós vamos falar sobre essas massas de ar do Brasil. Temos a massa de ar aqui chamada equatorial continental, que é quente e úmida, certo? A massa de ar equatorial atlântica, também quente e úmida. A massa de ar tropical atlântica, MTA, quente e úmida. A massa tropical continental, quente e seca, essa é a única que é seca aqui no Brasil, que atinge o Brasil, na verdade. E a massa polar atlântica, que é uma massa de ar quente. Opa, tá errado isso aqui, ó. Desculpe. É uma massa de ar fria. O ar aqui é frio, tá? A MPA é a única que é de massa de ar frio que atua no Brasil. Então, anota isso aqui, ó. MPA, massa de ar polar, fria e úmida. Ela traz bastante umidade para o sul do Brasil, ok? Essa MPA que faz geadas no sul, frente fria, no sudeste, friagens, até na Amazônia ela chega a levar um pouco de temperaturas frias, ok? Com mais tempo a gente vai falando nos exercícios um pouco mais, é só saber que existem bolsões de ar, né, carregados de temperatura e umidade que vão sendo carregadas pela atmosfera e passando sobre as regiões que nós temos aqui, trazendo chuvas e umidade para o nosso país. Ok? Os tipos de clima nós vamos estudar na próxima aula, certo? No Brasil e no mundo.
e aí a gente vai entender como que vão funcionar certinho os climas e as influências deles no dia a dia do ser humano, das nossas vidas, das plantações, enfim, de várias coisas, ok? Bom, turma, espero que vocês tenham entendido a aula. Muito obrigado por ter ouvido e ficado até aqui. E agora siga as instruções aí da atividade. Valeu? Grande abraço, professor Ederson, e tchau! Fui!